Gente, quero dizer para você que o Senhor já está fazendo algo aqui, algo incrível nessa noite. O Senhor já está movendo algo aqui nessa noite de uma maneira tão intensa, tão profunda. O Senhor está movendo algo nesse ambiente de adoração. O salmista fala que o Senhor, o próprio Deus, Ele habita em meio aos louvores. E nesse lugar onde nós estamos hoje, de adoração, essa semana eu tenho refletido bastante sobre isso. Sobre esse lugar, aonde se colocar nesse lugar é tão natural quanto acordar pela manhã, quanto caminhar, quanto respirar. Estar na presença do Senhor é tão parte da sua rotina diária, que você nem vai se lembrar mais de quando você saiu, de quando que você esteve fora disso, de quando que você saiu desse lugar da presença maravilhosa do nosso Deus. Sabe, Jesus, Ele cumpriu algo aqui nessa terra. O Filho de Deus, o primogênito do Senhor, cumpriu algo aqui nessa terra. Ele veio aqui nessa terra para cumprir algo, para nos dar uma vida eterna com o Senhor, para nos tirar talvez de um lugar de escravidão, para nos dar uma vida nova. Para nos tirar talvez de uma rota onde nós estávamos, que era perdida, indo para um lugar onde era perdido, um caminho perdido, aonde o final desse caminho era morte, morte eterna, talvez distante do Senhor eternamente. E o Senhor Jesus veio aqui na terra para cumprir algo e nos dar a possibilidade de viver eternamente com Ele, eternamente com o Senhor. Jesus cumpriu isso através da cruz. Agora tenta olhar um pouco antes, talvez ali nos primeiros momentos do ministério de Jesus, aonde Jesus por 3 anos caminhou nesse ministério, vivendo talvez intencionalmente cada dia. Mas quando ele exerce esse ministério, ele faz um convite a pessoas específicas. E a gente, por sinal, a gente conhece essas pessoas, que são os apóstolos. Mas tenta olhar na perspectiva desses apóstolos. Claro que não foi aleatoriamente que o Senhor escolheu eles. Mas o Senhor fez um convite a cada um desses homens. Também tem outras pessoas que eram discípulos de Jesus, mas eu quero falar dessas pessoas que eram mais próximas de Jesus, que estavam com Ele diariamente, dia e noite, caminhando com Jesus aonde quer que o Senhor ia. Alguns deles receberam um convite, e esse convite talvez não foi dos mais fáceis. Esse convite foi: larga o que você está fazendo e me segue. Para outros, talvez, eles tiveram que deixar posições importantes, até mesmo profissionais, e seguir Jesus. Alguns tiveram que mudar até mesmo a sua forma de ver as áreas de atuação da sua vida, porque o Senhor, Ele já tinha algo para mostrar a cada um daqueles homens, e o que eles carregavam talvez não era útil 100% no reino de Deus. Algumas coisas tiveram que ser diminuídas naqueles homens para caminhar com Jesus. Talvez eles tiveram até mesmo que largar algumas manias. É fácil isso? Sabe, tenta olhar nessa ótica bem próxima desses apóstolos, desses homens
que caminharam com o Senhor dia a dia. Talvez eu e você recebemos um convite para conhecer a Deus através de um amigo, através de alguém, mas essa pessoa ela não te perguntou assim, ó, sai da tua casa e segue-me. Essa pessoa não fez isso com você. Deixa o seu trabalho e me segue, vamos lá no You, larga tudo. Se tu tem alguma coisa, tu vende, né? Não, essa pessoa não fez isso, mas olha o que esses homens fizeram. Olha o que esses 12 homens fizeram. Alguns deixaram famílias. Alguns talvez deixaram até mesmo o sustento da sua casa para corresponder a um convite de Jesus. Abre comigo aí, Mateus, o livro de Mateus, capítulo 13, versículo 45 e 46. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas, que quando a encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai e vende tudo o que tem e compra a pérola. Sabe, olha para a vida desses homens que tiveram que tomar decisões importantes de largar algo. Olha como nesta parábola, olha como nesses 2 versículos, homens que receberam um convite, e quando eles receberam esse convite, eu olho para a atitude desses apóstolos dessa maneira, que eles viram algo de grande valor naquele convite. Algo de grande valor. Algo muito importante. Algo muito importante. A parábola está dizendo que o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a uma pedra preciosa, de muito valor, de um alto preço, que quando você encontra isso, o que você tem, você vende, o que você tem, você larga, o que você tem, você deixa, para adquirir somente aquela pedra preciosa. Na minha visão, aqueles apóstolos, quando receberam o convite de Jesus de seguir Ele, foi como identificar uma pedra preciosa, de grande valor, ao ponto de deixar qualquer coisa para trás, para viver uma vida dia a dia com Jesus. Dia a dia com Jesus. Manhã, tarde e noite. Levantar com Ele e deitar com Ele. Caminhar com Ele. Ouvir a Ele. Talvez foi a expressão com o melhor exemplo de amor que eles já podiam ter caminhado. Talvez antes de Jesus, de caminhar com Jesus, eles tinham uma ideia do que seria o amor.
do que seria agir com compaixão, o que seria servir as pessoas. Talvez eles tinham essa ideia, olha, talvez agir com bondade, olha, talvez seja isso. Mas quando caminharam com Jesus, quando eles aceitaram o convite de Jesus, de estar com Jesus todos os dias, aí eles receberam algo direto da fonte, sobre o que era o amor, o que era a compaixão, o que era bondade, o que era servir outras pessoas. Estando com Jesus dia a dia, eles conseguiram ter o melhor exemplo. A ser seguido. Acordando com Jesus, sendo discipulado por Ele, ouvindo a Ele todos os dias. Jesus, para aqueles homens, não prometeu estar livres de problemas. Jesus não prometeu isso. Jesus não prometeu nem que eles estariam livres de doenças. Jesus não prometeu algo para eles que eles poderiam comprar de maneira fácil, ou estar isentos de algumas coisas, só porque estariam caminhando com Jesus, ou seguindo Jesus. Jesus não prometeu nada disso. Agora, uma coisa Jesus prometeu, que Jesus estaria com eles, todos os dias. Todos os dias, o Senhor estaria com eles. Sabe o versículo de João 3,16? O Senhor, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora tenta olhar uma coisa assim, ó. O Senhor, o próprio Deus, Ele te amou. Ele amou você. Ele amou você. Eu sei que a gente consegue olhar dessa maneira macro, o Senhor amou o mundo. Mas tenta olhar com esse olhar mais pessoal. Esse olhar de que o próprio Deus entregou o seu Filho por amor a você. Ele permitiu o seu próprio Filho, o sofrimento, a dor, a humilhação, por amor a você. Por amor de você. O Senhor queria te resgatar. O Senhor queria te alcançar. O Senhor queria transbordar sobre você o amor dEle. O Senhor queria te dar vida eterna. E o Senhor fez uma coisa que talvez nós não faríamos. Mas olha dessa maneira, essa maneira mais pessoal. Que Deus, Ele amou você. O Senhor, Ele te amou tanto, tanto, que Ele talvez fez uma coisa que eu e você não faríamos. Não é nem talvez, né? O Senhor fez algo que nós não faríamos. Nós devemos parar de olhar os números grandes, achando que as mudanças significativas estão ali. Sabe, nós devemos parar de olhar as grandes coisas que acontecem e achar que coisas relevantes estão ali.
algo de grande valor foi colocado na frente daqueles apóstolos. E para eles, foi suficiente. Talvez para eles não foi fácil a decisão, mas eles perceberam: se necessário largar tudo, nós vamos largar e vamos seguir Jesus. Talvez eles nem tinham noção do futuro deles, mas eles seguiram Jesus, porque perceberam naquele momento algo de grande valor. O que eu quero te dizer com isso é que aqueles homens valorizaram o dia a dia com o Senhor Jesus. Não tinha nada mais importante do que estar com o Senhor Jesus dia a dia. Eu não sei qual está sendo a sua percepção aqui nessa noite, mas eu creio que eu não surfo, tá? Não surfo. Mas para quem surfa, diz que quando tá vindo uma onda boa, né? Quem surfa, ó, já tô falando, outra pessoa, não é eu. Diz que quando tem uma onda boa, é só cair para dentro. Surfa nela, sobe nela. Sabe, tem um ambiente aqui hoje, tem algo do próprio Deus aqui nessa noite, onde eu quero te dizer que você não precisa talvez pensar muito nas coisas com que falar ou entregar, mas na sua mente a prioridade tem que ser: eu só quero o Senhor, eu só quero o Senhor, eu só quero a Tua presença. Esse é o melhor lugar para se estar, na Tua presença, Senhor. A minha vida é para Te adorar. Sabe, ao ponto que o seu coração seja tomado pelo Senhor e Ele faça parte do seu coração como no lugar mais alto. Não tem espaço para o lugar mais alto no seu coração, a não ser para o próprio Deus, a não ser para o próprio Senhor. Abre comigo João capítulo 6. João capítulo 6 vai trazer alguns relatos e momentos onde o próprio Jesus estava com multidões, e nesse lugar, né, as multidões seguiam Jesus, porque Jesus curava, Jesus fazia milhares de milagres, Jesus agia de maneira poderosa no dia a dia com as pessoas, e João 6 relata um pouco disso. Em João 6 você vai ver uma multidão seguindo Jesus, e aquela multidão uivando de fome. Os caras reclamando que estavam com fome, já estavam muito tempo com Jesus e os caras estão com fome. E aí o que Jesus faz? Jesus ali opera com um milagre da multiplicação, aonde ele pega 5 pães e 2 peixes, e todos que estavam com fome comeram até se saciar, ao ponto de que sobrou 12 cestos naquele lugar. Sabe, em João 6, você vai ver também um momento em que os apóstolos estavam se direcionando
a uma cidade no qual Jesus tinha dito. Eles foram na frente e Jesus depois os alcança. Os caras saíram de barco e Jesus chega até eles, fazendo o quê? Como? Né? Como Jesus chega neles? Jesus chega andando sobre as águas. Natural. Para Jesus era natural. Natural. Assim como você caminha aqui na 7 km para ir atrás do teu lanche, natural. Para Jesus, natural, entendeu? Andando sobre as águas, chega até os apóstolos. Os caras estavam com medo, e aí tem toda uma experiência ali. Mas uma das coisas em João 6 que está relatando são maneiras com que Jesus operava milagres e cada vez mais pessoas seguiam Jesus por conta daquilo com que viam. Pessoas seguiam Jesus. Pô, aquele cara está fazendo milagre, vou atrás, vou lá ver. Não, tem algo incrível acontecendo, eu vou lá ver. Ouvi falar que Jesus fez um milagre, operou, curou, eu vou lá ver. Eu vou ir lá. Só que aqui também, em João 6, é um dos momentos que Jesus também vai trazer algumas palavras mais duras, que confronta algumas pessoas, e não todas. Jesus não confrontou a todos os que estavam seguindo. Jesus não confrontou de maneira direta a multidão, não. Jesus confrontou algumas pessoas, mas não foi as 5.000 pessoas que estavam seguindo ele por conta de operação de milagre, não. Jesus confronta os 12. Jesus confronta os 12, os mais próximos, os que caminhavam com Jesus dia e noite. Em João 6 você vai ver também que para nós, talvez a gente vê de uma maneira diferente da que os próprios judeus na época viram. Jesus, ele fala também em João 6 que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é. Talvez no nosso entendimento ser mais tranquilo. Para os judeus, Jesus assim, falou talvez a pior coisa que ele poderia ter falado, que confrontou tanto aqueles judeus, que eles começaram a discutir entre eles. Não, mas como ele se diz ser o pão vivo, o pão que desceu do céu, como ele pode fazer ou falar isso? Como que ele fala para as pessoas que quem comer da sua própria carne, quem beber do seu próprio sangue, terá a vida eterna? Como ele, como este homem, pode falar isso? Para nós, talvez isso não gere uma discussão. Talvez o que gere uma discussão em nós é outra coisa, Talvez é outras coisas que geram uma discussão em nós. Mas para os judeus, aquilo foi uma palavra de muito confronto, em que eles ficaram discutindo. E aí Jesus, no meio dessa discussão, ele direciona algumas palavras específicas para os apóstolos. E aí está ali no versículo 65 e 68. Eu gostaria que você acompanhasse aí. Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai.
Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então, ele perguntou aos 12 discípulos. Esse é o cenário, tá? Esse é o cenário. Quando Jesus começou a falar algumas palavras mais duras para aquela multidão, muitas pessoas deixaram de seguir Jesus. Muitas pessoas já se espalharam, já não estavam mais perto, já não estavam mais o acompanhando, já deram as costas, já voltaram a fazer o que tinham que fazer, já voltaram à sua rotina normal. Mas aí, Jesus não sai correndo atrás daquela multidão. E tem um motivo de Jesus não sair correndo atrás daquela multidão, atrás das pessoas que deixaram de seguir Ele. Jesus não ficou preocupado, olhando, não, volta aqui, deixa eu falar então, deixa eu amansar aqui a minha fala, deixar mais tranquila, mais leve para você, e aí você continua aqui comigo. Não, Jesus tocou o barco, Jesus tocou ficha. Jesus seguiu na conversa. Só que quando ele seguiu na conversa, aí ele pergunta algo para os 12. E aí fala ali no versículo, né? Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Tem diferença da pergunta de Jesus sendo feita aos 12 e não à multidão. Quem que estava dia a dia com Jesus? Quem que acompanhava Jesus no seu levantar e no seu deitar? Quem sabia da rotina de Jesus a cada momento e a cada instante? Quem talvez esteve próximo de Jesus para entender o seu coração, para onde ele estava indo? Quem talvez estava próximo de Jesus dia a dia para compreender talvez até mesmo as palavras duras? Jesus não falou com a multidão sobre isso aqui. Jesus ainda perguntou para os 12, vocês também querem ir embora? Porque vocês me conhecem, vocês sabem como eu sou. Vocês sabem o que eu vim fazer. E a resposta de Simão tenta olhar essa resposta de uma maneira mais pessoal também. Entendendo que Simão, ele não fala simplesmente uma frase bonita. Talvez ele está colocando nessa frase uma resposta de alguém que sabe o que Jesus quer. Aceita talvez até mesmo as duras palavras de Jesus. Mas ele compreende que o próprio Jesus também é quem dá vida eterna. Talvez quem quer o melhor daqueles homens ali é quem falou as palavras duras. Talvez quem mais quer aqueles homens próximos é quem falou de uma maneira que até mesmo confrontou eles. O ponto é que Jesus não pergunta à multidão. Jesus está falando com aqueles homens que eram próximos dele, que passaram dia e noite junto com ele. Dia e noite junto com Jesus. Dia e noite.
Se coloca de pé aí. Eu não sei o que para você talvez seja tão natural no seu dia a dia, mas eu gostaria que nessa noite a gente voltasse os nossos olhos para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, para segunda, para terça, para quarta-feira, quinta, o dia de trabalho, o dia de faculdade, os dias maus, os dias difíceis, os dias em que as coisas não dão certo, os dias em que os problemas falam mais alto. Eu gostaria que nós voltássemos os nossos olhos para esses dias e olhasse esses dias com um olhar de que a coisa mais valiosa vai estar ali. A coisa mais preciosa vai fazer parte do seu dia a dia. A coisa de grande valor vai estar nesse dia a dia, ao ponto do seu levantar, o seu caminhar, o seu ir trabalhar, ser tão natural, estar na presença do Senhor, ao ponto do seu coração tocar o céu em adoração, ao ponto de você erguer a sua adoração, indo para o trabalho, ao ponto de você ser tomado pela presença do Senhor. Talvez a atitude nossa não é a mesma como a dos apóstolos, de largar algo material, de sair de casa, mas com certeza nós estamos diante de algo com muito valor, com muito valor. Não há nada mais importante que a presença do Senhor, com estar com Ele, com levantar com Ele, com passar todos os dias na presença dEle, ao ponto de que Ele tome o seu coração por completo, ao ponto de que você já não queira mais estar em outro lugar, a não ser na presença do Senhor, ao ponto de que você está sendo diminuído, e o Senhor cada vez mais crescendo em você, ao ponto de que você consiga perceber realmente o que seria talvez viver o amor genuíno, o que seria agir com compaixão, o que seria agir com bondade, o que seria servir as pessoas, o que seria talvez servir a cidade, os seus colegas de trabalho, o que seria talvez orar por outras pessoas, ao ponto de que o Senhor está dia a dia com você e Ele tome cada vez mais os seus pensamentos e suas atitudes, e você não queira outra coisa a não ser estar na presença do Senhor. Salmos 125, versículo 1 e 2 falam assim: aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e para sempre. Estar nele, nada é capaz de te abalar, nada é capaz de te tirar da rota. Estar nele, até mesmo a situação mais difícil, a mais difícil, o dia com medo, com insegurança,
o Senhor se faz presente e você permanece firme porque Ele está com você.